Bom dia, meu quarto ano! E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Como é que estão aí nesse início de semana? Meus amores, nós vamos iniciar hoje com as nossas correções, tá certo? Correção aí da atividade da página 142 a 144. Então corre, já pega o livro pra gente já fazer essa correçãozinha. Lembra que na semana passada nós falamos sobre os animais invertebrados, não foi? Falamos aí, classificamos os animais invertebrados, lembra? Insetos, aracnídeos, miriápodes, crustáceos, moluscos, anelídeos, equinodermos, vermes, entre outros. Hoje nós vamos fazer as nossas correções, tá ok? Então vamos lá. Ligue. Invertebrados e vertebrados. As aves, elas são o quê? Vertebrados. Os insetos, invertebrados. Anfíbios, vertebrados. Os crustáceos, invertebrados. Mamíferos, vertebrados. Répteis, vertebrados também. E peixes, invertebrados, gente. Mentira, é vertebrados. Todo mundo prestando atenção, viu? Então, animais invertebrados são que não possuem ossos, não possuem coluna vertebral, ok? Segundo, pense e responda. Qual é a principal característica que difere os animais invertebrados dos animais vertebrados? E aí, gente? A principal característica que difere os animais invertebrados dos vertebrados, gente, é a ausência da coluna vertebral. Então, os animais vertebrados, eles possuem coluna vertebral. Já os animais invertebrados, não, ok? Então, número 3, relacione os animais de acordo com a classificação de cada um deles. Borboleta, caranguejo, escorpião e caracol. Então, a borboleta, ela é o quê? Um inseto. O caranguejo, ele é o quê? Um crustáceo. O escorpião, ele é o quê? Um aracnídeo. E o caracol é um molusco. Muito bem! Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. Os invertebrados só são encontrados na Terra? E os peixes? Mentira, falso. Nós encontramos animais invertebrados, na verdade. Os invertebrados só são encontrados na Terra? Não, gente, os invertebrados também são encontrados no mar. É o caso aí de quê? Os crustáceos, né? São encontrados no mar, perdão. Os insetos, aracnídeos e moluscos são grupos de invertebrados? Verdadeiro. A abelha é um importante animal invertebrado, pois nos fornece o mel? Verdadeiro. As baleias e os golfinhos são os maiores peixes que existem? Falso, né? Nós temos animais bem maiores, né? A pulga e a barata são insetos que transmitem doenças? Sim, a gente viu isso nas atividades, não foi? Na nossa aula, não foi? Então, vamos lá. Complete as lacunas. Uma das formas de classificar os animais está relacionada à presença ou ausência de coluna vertebral. Letra B. Nesse sentido, podemos dividi-los em vertebrados e invertebrados. Letra C. Vertebrados são aqueles que possuem coluna vertebral. Invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. A imagem ficou um pouquinho ruim, viu, gente? Mas é coluna vertebral aí no final. Ok? Vamos lá, número 6. O animal a seguir é um crustáceo ou um molusco? Justifique sua resposta. Sugestão de resposta é um crustáceo, gente, por apresentar seu corpo revestido por uma carapaça externa e rígida. Número 7. Ordene as sílabas e descubra o nome que é dado à criação do bicho da seda e o nome do casulo já fabricado pela lagarta. Então, aí, o nome que é dado à criação do bicho da seda é a sericultura e o nome do casulo já fabricado pela lagarta é a crisalida. Crisalida. Olha que nome bonito.
Número 8. Ilustre nos espaços abaixo os animais de acordo com a classificação. Então, era para vocês desenharem os moluscos, os quinidários, anelídeos, esponjas, equinodermos e vermes. E eu recebi... Estava muito caprichada a atividade de vocês. Vocês arrasam, não é mesmo? Então, vamos lá, gente. Ainda falando dos nossos animais, nós vamos falar agora sobre a reprodução. A gente sabe, né, que só existe essa vastidão de animais, né, por conta da reprodução. Eles precisam se reproduzir para continuar existindo. Então, vamos lá. Todos os seres vivos, gente, eles são capazes, sim, de se reproduzir. Que é o que? Dá origem a outros seres semelhantes a eles, né? Os animais, eles são seres vivos e aí eles se reproduzem de duas formas distintas, gente. Então, eles se reproduzem na forma sexuada. É quando ocorre entre um animal do sexo masculino e um animal do sexo feminino. Por exemplo, o cavalo e a égua, né? O cachorro e a cachorra. Aí reprodução sexuada. E assexuada é quando ocorre sim, a intervenção de animais de sexos diferentes. A gente vai ver mais na frente alguns exemplos, ok? Então, vamos começar falando da reprodução sexuada, né? A reprodução, gente, desses animais, da maioria dos animais, em geral, ela é sexuada. Ela ocorre entre um animal do sexo masculino e um animal do sexo feminino. E nesse caso aí, o que é que acontece? Esses animais que são da mesma espécie, né? Eles produzem umas célulazinhas reprodutivas. No caso, o macho, ele reproduz uma célula chamada o espermatozoide, que é essa cobrinha, né? Como se fosse essa cobrinha com a cabecinha que tem na imagem. E a fêmea, ela produz o óvulo, que é essa grandona, essa bolona grandona aí, que o espermatozoide, ele está indo em direção a ela. Então, esse encontro aí da célula do espermatozoide do macho e do óvulo da fêmea, né? É dessa forma que ocorre através da relação sexual entre esses dois animais, que é chamado aí de cópula ou de acasalamento, né? E após esse acasalamento, esse espermatozoide e esse óvulo, eles se encontram, né? E aí pode acontecer dele ser fecundado. E essa fecundação aí é que dá origem a um novo filhotezinho, né? Ao filhotezinho desses animais. Todo mundo entendeu, né? Qualquer dúvida, a tia tá aqui para tirar, viu? Aí tem essa imagem aí, que é até do livro de vocês, que eu achei bem interessante, para vocês compreenderem melhor. Vocês podem acompanhar no livro de vocês também. Ó, e nós temos aí a célula reprodutiva feminina, que é o óvulo, que eu falei anteriormente. Ela é arredondada e é bem maior que o espermatozoide, viu? Só que ela fica lá, paradinha. Ela é imóvel, ela fica só esperando o espermatozoide. Já o espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina, ele possui essa cauda aí. E para que é que serve essa cauda? Para ele bater ela bem forte, para ir correndo em direção ao óvulo. Para ele ir em direção ao óvulo. E ele é bem menor que o óvulo, como eu falei anteriormente. Então, dependendo das espécies dos animais, a fecundação ela pode acontecer, né, de forma externa, que é fora, né, do animal, ou pode acontecer também de forma interna, né, dentro do corpo da fêmea. Numa forma externa, acontece aí, por exemplo, com os sapos, né, que eles vão lá e colocam as ovas na água, e aí entra em contato com o espermatozoide do sapo, e aí acontece a fecundação, então é fora da mamãe. E a fecundação interna é o que acontece com, por exemplo, a vaca, nós seres humanos, entenderam? Então, a fecundação interna, ela ocorre no interior do organismo, né? No interior dos seres vivos, né? Os machos, eles vão lá e introduzem o espermatozoide lá no sistema reprodutor das fêmeas, e aí é o que acontece a fecundação, como eu falei anteriormente. Então, quando acontece, gente, a fecundação fora do interior da mamãe, na região externa, como eu falei,
ela é chamada de fecundação externa. Então, esse tipo de fecundação, ela acontece em alguns animais que se reproduzem no meio aquático, como eu falei para vocês. Que é o caso de que resulta na liberação simultânea, né? Eles liberam na água uma grande quantidade dessas células reprodutivas. E aí é lá na água que ocorre essa fecundação. Então não precisa do sapo se juntar com a sapa. Ela solta, né, os óvulos dela, ele solta o espermatozoide e eles se encontram lá dentro da água, né? E é assim que a maioria das rãs, dos sapos e dos peixes, eles se reproduzem. Na reprodução sexuada, os novos animais, eles podem se desenvolver, né, e nascer de ovos. Nós chamamos aí de animais ovíparos. Mas também pode acontecer de se desenvolver dentro do corpo de um dos pais, né? No caso da mamãe aqui, que é chamado de animais vivíparos. No caso dos ovíparos, nós temos como exemplo o pintinho, né, que é clode aí do ovo. E nos vivíparos, nós temos aí exemplos dos seres humanos, a cachorra, né, a vaca, aí a porquinha, né, que esse filhote ele se desenvolve dentro do corpo da mamãe. Observe agora, né, nós temos aqui um avestruz. Um avestruz, né? Ele é um animal que é classificado como um animal ovíparo, né? Esses animais, eles nascem de ovos. O embrião, ele retira do próprio ovo, né? Retirar do próprio ovo. Ele retira do próprio ovo, gente, energia e nutrientes que são necessários para que ele se desenvolva e cresça para depois o ovo eclodir. Os ovovíparos aí, como exemplo a cobra, eles nascem de ovos também que ficam no interior da mãe, do corpo da mãe. No caso é um ovo, gente, que fica lá dentro do corpo da mamãe, né? E aí, até eclodir e ela colocar esse filhote para fora. Então, o embrião, ele obtém do ovo todos os nutrientes também que é necessário para que esse filhote ele se desenvolva saudavelmente. E aqui nós temos os vivíparos, que é o caso de nós seres humanos, né? Eles se desenvolvem dentro do corpo da mamãe e os nutrientes, para o desenvolvimento desse embrião, vêm direto do corpo da mãe. E aí vai pelo cordão umbilical, aquele cordãozinho que fica no umbigo, né? Para alimentar essa criança e nutri-la para que ela nasça saudável. Então, ó, o tempo que esse embrião ele leva até sua formação total é chamado de gestação, período gestacional, né? Nas espécies vivíparas, no caso de nós seres humanos, a mãe ela supre o filho de tudo, o filhote de tudo que é necessário para que ele se desenvolva de forma saudável, né? Como a gente vê aí, ó, você vê? Fortinho. E também os sentidos, né? Conversar com ele. Tudo isso ajuda a criança. Nas espécies ovíparas, o que é que acontece nas espécies ovíparas? Para a gestação, gente, é necessário manter uma temperatura ideal aí para os filhotes. E alguns animais, como é o caso da galinha, do pinguim, eles têm que sentar em cima dos ovos, no caso, chocar esses ovos, para que eles fiquem aquecidos e aí possam desenvolver esse filhote dentro desses ovos. E aí, ao final, acontece o processo de... aí, quando o filhote está pronto no ovo já, depois do processo de incubação, acontece aí a eclosão. Ou seja, o ovo se abre para o filhote poder sair, né? Ele poder sair de dentro desse ovo. Agora, na reprodução assexuada, gente, ocorre, gente, quando determinadas espécies, algumas espécies, elas se originam de novos membros com as mesmas características, ou seja, de pedaços da mesma espécie, a partir de uma parte do corpo da espécie. Então, é uma parte que foi fragmentada, que foi arrancada, que se soltou, ela se regenera, dando origem a um novo indivíduo, que é o caso da nossa estrela do mar. Você vê aqui nessa primeira imagem, a estrela do mar está com a perna curta. Por quê? Ela soltou essa perna, que virou outro indivíduo, mas ela já está crescendo aí, ela se regenera. Nesse outro caso aqui, ela já está regenerada, mas a gente já vê aí, ó,
uma segunda espécie. Então, acontece assim essa reprodução. Ela se fragmenta, surgindo novas espécies idênticas. Ok? Então, vamos falar sobre as vantagens da reprodução sexuada, né? A reprodução sexuada é a formação de clones, então eles vão perpetuar a sua espécie. Vai ser difícil desaparecer a espécie, porque eles são clones, né? Todos podem originar descendentes iguais, né? E nesse caso aí, é rápida a produção de descendentes, né? É bem rápido aí, ó, desprender um pedaço, logo já tem uma nova espécie. Então é uma vantagem, ele se reproduz muito rápido, né? E também gasta pouca energia. Mas a gente também tem desvantagens, claro. Então, há pouca variabilidade genética. O que quer dizer pouca variabilidade genética, gente? Não vai surgir novas espécies diferentes, né? Porque são clones. Não sobrevivem em outro ambiente, por quê? Porque eles estão ali, ó, eles estão muito bem adaptados ao ambiente, né, a um tipo de meio, né, a um tipo de ambiente que eles estão inseridos. Então, eles não suportariam alterações em outros ambientes, né. Sobreviver, por exemplo, se eles sobrevivem no lugar frio, eles não sobreviveriam no lugar quente, porque eles estão adaptados àquele ambiente anterior, né. E não favorece a evolução das espécies, elas não evoluem, né. Vai ser sempre aquela mesma espécie, pelo fato de não haver cruzamento, ela se perpetuar a partir de fragmentação. Aí, ó, nós temos outras duas formas de reprodução animal, que é o hermafroditismo, gente. Nesse caso, a reprodução com aqueles animais que possuem células reprodutoras masculinas. Então, tanto tem o espermatozoide quanto tem o óvulo, né? Então, eles não precisam de outro parceiro, né? E é o caso das minhocas, e no caso da partenogênese, que é a reprodução dos animais de organismos por colônias, né? Como é o caso das abelhas e das formigas. Então, as características dessa fecundação assexuada é que um óvulo ele se desenvolve sem ser fecundado por um espermatozoide. Ele não precisa ser fecundado por um espermatozoide para se desenvolver. Então, as fêmeas elas apresentam a habilidade de procriar sem que haja um parceiro, havendo a participação apenas do óvulo dela. Então, só com o óvulo dela ela consegue procriar. Então, né? A gente viu aí que a gestação é o período que o embrião ele leva para se desenvolver, né? Desde a fecundação até o nascimento. Mas existe aí um tempo de cada espécie de animal para que ele se desenvolva, para que ele nasça, né? Aí tem, ó, o elefante, por exemplo, ele leva 20 meses para nascer. A rata, 11 meses. A ovelha, 5 meses. A gata, 2 meses. A cadela, 2 meses. O golfinho, ele leva 360 dias, ou seja, 1 ano, né? No caso do elefante, ele leva muito mais de 1 ano, leva quase 2 anos, né, para se desenvolver. A leoa leva 110 dias, o avestruz leva de 40 a 60 dias apenas. O orangotango ele leva 250 dias, quase 1 ano. A porca de 2 a 3 meses, a cabra 5 meses e a coelha de 20 a 30 dias. É rapidinho do coelho, né? Então é isso, galerinha. Finalizamos a nossa aulinha hoje. Atenção na correção, na explicação. A atividade aí na página da 150 até a 151. Esse 8 aí entrou de ousado. Uma semaninha abençoada. Boa aula, bons estudos. Qualquer dúvida, a tia tá aqui para tirar. Beijinhos, meus amores.